Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai começar a série de 3 mensagens sobre a marca da besta, uma exigência mundial. Vem comigo até o final aí. Mas antes, não esqueça de se inscrever, né? Clica aí no botão, é bem rápido, não vai tomar seu tempo, nem interromper o vídeo. É só clicar no botão inscrever-se que está aí embaixo. E aproveita e clica no sininho, que assim, clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo que é colocado aqui no canal. E ainda vem muita coisa boa por aí. Prepare-se para aquilo que há de vir. Não esqueça de curtir também, comentar, compartilhar. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já leva esse vídeo para mais pessoas de uma maneira orgânica. E compartilhando você faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas que precisam vir dele também ser abençoados de uma maneira que nem eu, nem o próprio YouTube conseguiríamos chegar. Então vamos junto nessa tarefa, querido? A gente faz aqui sem nenhum patrocínio, sem nenhuma remuneração. O objetivo único aqui é estar abençoando a sua vida, estar enriquecendo com o ensino da palavra. Então, se você puder estar levando essa bênção para outras pessoas aqui, eu agradeço e o Senhor também te agradece nessa tarefa de ir pelo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Não é fácil, mas juntos a gente pode sempre ir mais longe do que sozinho. Vamos nessa? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 13, e os versículos são de 16 a 18. Apocalipse 13, de 16 a 18, diz assim: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, querido? Então esse é o primeiro vídeo dos 3. Então teremos 3 vídeos a respeito desse texto, de 16 a 18. E esse primeiro vídeo, que a gente vai falar sobre essa exigência mundial, que é exatamente o que está falando aí no versículo 16, mas a gente precisa ler do 16 ao 18 e a gente vai ler durante 3 vídeos o mesmo texto, porque esse é um texto importantíssimo, digamos assim, esse é um marco muito importante. Se a gente falou aqui que no capítulo 12 de Apocalipse fala sobre um pano de fundo histórico, depois da 7ª trombeta, aí no final do capítulo 11, então o capítulo 12 ele fala um pano de fundo histórico para a gente entender o momento do mundo até aquele momento do Apocalipse, até a chegada das 2 testemunhas. Entender essa questão da marca da besta, ela é crucial para a gente entender não só o nosso hoje, aquilo que o mundo está apontando naquela direção, porque, querido, a gente precisa ter essa certeza. A gente não está falando aqui de algo provável ou possível. A gente está falando aqui de algo que vai acontecer. Se vai demorar um pouco mais ou um pouco menos dos nossos dias de hoje, isso é o que menos importa para nós, porque o livro do Apocalipse não é para prever datas nem para assustar pessoas. O livro do Apocalipse é para alertar pessoas, porque a qualquer momento a gente pode ter um encontro com o Senhor. Ninguém sabe quando é o nosso dia. Então a gente tem que estar preparado sempre, e o livro, a carta aos Hebreus, vai falar sobre isso, o tempo que se chama hoje. Não endureça o seu coração. Então tenha isso, vamos começar com esse texto em mente. O tempo que se chama hoje, querido. Se o Senhor está falando contigo, não endureça o teu coração. Endurecer o teu coração vai te afastar dos caminhos do Senhor e vai abrir uma porta aí tremenda, uma porta imensa, para que a besta, falso profeta e Satanás consiga os seus êxitos sobre a vida de quem não permite que o Senhor mude. Então esse versículo 16 ele vai falar exatamente disso, uma exigência mundial. E o livro do Apocalipse vai preparar a gente. Por isso que a gente vai dividir em 3 temas aqui. Poderíamos dividir em mais, talvez até, de repente, quem sabe, a gente volte a comentar um pouco mais sobre isso, porque o assunto é realmente muito longo. O versículo 16 então diz o seguinte: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Primeiro vamos falar sobre a questão da marca, porque como a gente já falou, Satanás ele vai tentando imitar Deus em tudo, porém ele faz uma imitação de Deus de uma maneira que o ser humano anseie
Porque, por exemplo, Deus a gente não vê. Então o diabo ele vai fazer com que o espírito dele, que é a oposição ao Espírito Santo, se materialize, porque ele sabe que o anseio do homem é por algo que ele vê. Então, são várias coisas que a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Ele vai dizer que ressurgiu, o mundo vai acreditar que ele ressurgiu, mas ele vai continuar aqui. Ele vai tentar instalar o seu império, ele vai tentar fazer essa instauração aqui na Terra, de uma maneira que os seres humanos vão ficar visíveis. A gente vai ver no terceiro vídeo dessa série aqui, de Apocalipse 13, de 16 a 18, a gente vai ver exatamente o ápice, o apogeu ali, a apoteose do humanismo, que vai ser a marca da besta. Então ele vai conduzindo. Então são vários fatores e estratégias de Satanás para apontar para esse momento. E esse momento é um momento crucial para tudo aquilo que vai vir depois aqui, e vem as 7 vozes, vem a ceifa, e aí Jesus realmente volta. Mas esse momento é um momento crucial aqui dentro dessa história apocalíptica. É aquele momento que chega no ápice, daqui mais para cima, e aí depois vem a batalha, e vem toda a guerra aí, o Armagedon, mas dali o diabo já começa a sua queda e a sua derrota, a não ser naqueles 1000 anos, né? Que aí é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então a marca da besta é clara e nitidamente uma oposição ao selo do Espírito Santo. Só que o selo do Espírito Santo também é algo invisível, é algo que é espiritual. Por quê? Porque para acreditar em Deus, a gente precisa da fé. Pastor Cláudio Duarte, você já deve ter assistido aí vídeo que já reverberou aí na internet há alguns anos. Ele conta uma ilustração que é muito interessante e muito verdadeira, que é uma pessoa que chega no inferno e de repente chega lá, encontra só destruição, só morte, e ele fala assim: ué, mas me anunciaram que aqui tinha coisa boa, que eu ia viver aqui de uma maneira maravilhosamente, e eu não acreditei nisso. E aí ele fala assim, né? A pessoa passa a vida inteira sem acreditar no diabo. Ah, mas eu não acreditei que isso existia. E o diabo então vira para ele e fala assim: querido, a fé é uma exigência da concorrência, né? A fé é a exigência para ir para o céu. Para ir para o inferno, você não precisa de fé. Pelo contrário, é só você não acreditar em nada que a pessoa já está. Você não, né? Que em nome de Jesus a tua vida está guardada e você vai estar comigo lá na glória. Mas as pessoas que, para ir para o inferno, basta que a pessoa simplesmente não acredite em nada, não acredite em Jesus Cristo, porque a fé é algo que é exigência do céu. Então as coisas relacionadas ao céu são invisíveis. A marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é invisível. A gente viu aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículos de 2 a 8. Fala assim, né? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, repare aí, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Aí fala dos 144 mil e depois vai falar da visão dos glorificados, que a gente não pode falar de uma coisa sem falar da outra. Só que esse selo é espiritual, não é uma coisa que todas as outras pessoas vão ver. Eu tenho selo, você tem o selo, mas nem todo mundo vai ver. A maneira que as pessoas vão ver o selo que a gente está marcado é pela nossa conduta, pela nossa postura. Porque cristianismo, o ponto central do cristianismo é exatamente a mudança de vida. Porque se o velho Adão não morrer para o novo nascer, se a velha criatura não morrer para a nova nascer, a obra de Cristo não entrou e você não permitiu Jesus entrar na tua vida. Então isso é simples. A evidência de que Jesus Cristo entrou na tua vida é aquele momento em que a velha criatura morreu e a nova nasceu. Você morreu para o mundo, morreu para os teus desejos, morreu para a tua vontade e nasceu para a vontade de Deus, pronto para receber todas as bênçãos, benesses e galardões que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é o ponto central da palavra. Não existe cristianismo sem divisor de águas, sem vida antes e sem vida depois, completamente diferente da que tinha antes, tá? Então, não tem como falar de cristianismo, não tem como falar que é cristão se não houve mudança nenhuma de vida, nenhuma consciência de pecado. Lembra que a gente falou do tabernáculo?
assista os vídeos anteriores e nós falamos sobre isso. A figura do tabernáculo, para você entrar no santuário, você tinha que passar pelo sacrifício, derramar o sangue, você tinha que passar pela bacia de bronze, se lavar na água, para depois o sacerdote entrar no santuário. Então, são pré-requisitos para a entrada no santuário. Então, são pré-requisitos para a entrada na presença de Deus. A gente vai ver também no capítulo 14 de Apocalipse, também um pouco mais a respeito dessa marca. Reparei o versículo 1 que vai falar, é um vídeo que a gente vai falar um pouco mais para frente, que diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, a marca da besta é exatamente uma oposição à marca do Espírito Santo. Porém, aquele requinte de que vai satisfazer o coração humano, que é totalmente Tomé. A gente está vivendo uma geração Tomé, que só acredita vendo. Então, aqueles que só acreditam vendo, aqueles que precisam ver, aqueles que não acreditam simplesmente por entender ou acreditar que isso aqui realmente é verdade e acredita pela fé, eles vão ser facilmente enganados e iludidos por Satanás. Um outro texto também, Ezequiel capítulo 9, do 4 ao 6, Ezequiel 9, do 4 ao 6, que, vamos ler a partir do 3, né? Fala assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Repare nessa figura do homem de linho com o estojo de escrevedor. E lhe disse, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O livro de Ezequiel, ele vai falar da vontade de Deus. Quando fala da figura do atalaia, já começa o livro de Ezequiel, né? Logo no início de Ezequiel, já vai falar a respeito disso, que não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Agora, o fato da gente fazer escolhas, a gente precisa entender que cada escolha tem a sua consequência. Você é livre para fazer as suas escolhas. Ezequiel 3, a partir do versículo 4, que vai falar sobre o comissionamento do profeta, e a partir do versículo 16, que vai falar do atalaia de Israel. Então, Deus está falando assim, ele quer que todo mundo anuncie, e a vontade de Deus é que todo mundo acredite. Então, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo de cada escolha que você faz. Então, não esqueça disso, que a escolha, ela é livre, mas toda escolha, ela carrega em si, é como um trem, né? Você escolhe o destino daquele trem. Agora, você não escolhe os vagões, quantos vagões tem e a carga que você vai ter que levar e que você vai ter que viajar junto, já não é escolha sua. Você escolhe qual trem que vai pegar. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz as nossas escolhas. Então a marca da besta é essa oposição à marca ao selo do Espírito Santo, que é invisível e espiritual. E a marca da besta vai ser algo visível, vai ser algo real, vai ser algo palpável, vai ser algo que os homens vão ficar contentes. E sobre a mão direita ou sobre a fonte, durante muitos anos se pensava que isso poderia ser algum tipo de tatuagem, que isso poderia ser até algum chip inserido no homem. Pode até ser, querido, que surja, como a gente já viu aí um teste dessa questão dos cartões de vacinação, a gente já viu aí uns anúncios feitos e que simplesmente não tiveram muita adesão. E por que não tiveram adesão? Porque homens cristãos conservadores se levantaram, lideranças conservadoras na época se levantaram e foram resistência a essa estratégia, porque senão isso já teria sido implementado, porque foi levantado, foi jogado isso daí no meio, mas pessoas conservadoras e cristãos, elas repeliram essa ideia e não aderiram. Mas a gente está chegando numa conjuntura econômica e mundial onde as pessoas vão aceitar isso com mais facilidade, e a gente está tendo lideranças
com muito mais identidade ideológica, com muito mais intimidade ideológica, com muito mais laços ideológicos entrelaçados do que nós tínhamos alguns anos atrás. Então a gente está vendo um desenho mundial onde lideranças estão dentro de uma mesma plataforma ideológica, que é aquela plataforma que a gente vem falando que é não só a plataforma humanista, mas é uma plataforma globalista, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, durante muito tempo se falou sobre a questão da marca na mão e marca na testa, que pudesse ser algum chip ou alguma tatuagem, algum desenho assim, que pudesse ser isso. Hoje em dia, nós estamos vendo que aparelhos eletrônicos, eles ficam exatamente na mão e na testa, não que esteja inserido, colado na testa, mas é pelo fato de estar, repare na expressão aqui, ó, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, vai estar sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aqui a expressão pode dar esse sentido de ser algo que seja diretamente, tanto pode ser diretamente, mas também o fato de você estar carregando algo e olhando, também você não deixa de estar direto ali, a tua fronte voltada para aquilo dali, desenhada para aquilo dali. Então pode ser um objeto, um componente eletrônico, um celular, um tablet, ou simplesmente um cadastro eletrônico, alguma coisa assim, que também pode fazer parte disso aqui. Então essa marca da besta, não se prenda a esse detalhe de chip ou de algo inserido. Pode ser algo muito mais simples e sorrateiro, até porque o diabo ele não vai querer fazer uma coisa que seja complicada demais, que precise de uma cirurgia ou que tenha um grau de dificuldade muito grande para ter essa marca, para você conseguir fazer esses comércios. Então o diabo não vai querer dificultar o trabalho dele, ele vai querer fazer algo que seja fácil, que tenha facilidade para fazer. Agora, sendo uma marca, um chip ou simplesmente um componente eletrônico, um componente talvez esteja começando a ser inventado ou não, o fato é que uma coisa interessante nesse versículo 16 é que fala assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Então essa marca, ela vai estar não só disponível para todos, mas obrigatória para todos. Então, para a humanidade chegar a esse ponto aqui, querido, não é uma coisa construída do dia para a noite, não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra. Isso aqui é toda uma construção, há todo um preparo psicológico, há toda uma condução do raciocínio humano para chegar a esse ponto do ser humano aceitar. Pelo medo? Pode ser, querido, muito provavelmente vai ser em função do medo. A gente viu aí recentemente, na história recente, a gente viu o quanto o ser humano, em função de um medo, ele nega a si mesmo, ele nega seus princípios, ele faz qualquer coisa para poder ter um direito de comprar, porque o ser humano está muito voltado para isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, querido, com o que é mais importante para a nossa vida, se são os bens materiais, se são as aquisições materiais. Tem muito crente sendo iludido e achando que as coisas materiais são mais importantes que as espirituais. Os pais, os apóstolos, os pais da igreja, na igreja primitiva, querido, eles entregavam a sua vida, eles se entregavam à morte, não por causa de bens materiais, porque o mais importante era a salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, se você ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, a nossa maior recompensa é a salvação da nossa alma. Tem muita gente mais preocupada com o seu ganho financeiro, em escalar, em se tornar rico, em ser famoso, em conquistar, do que em salvar a sua própria alma. Cuidado, que você pode estar trocando a sua bênção por um prato de lentilha, e a síndrome de Esaú pode estar atingindo o teu coração. Não permita que a síndrome de Esaú atinja o teu coração e conquiste o teu coração. Não troque da tua bênção principal, salvação da tua alma, por pratos de lentilha que o mundo está oferecendo. Por quê? Porque para chegar a esse ponto aqui, esse versículo 16, para a humanidade chegar nesse estágio aqui, é porque ela já galgou muitos outros degraus de deixar o que é principal para trás, de abolir completamente, de perder completamente de vista a sua visão espiritual, a sua visão de fé, e vão estar muito enganados aqui. Agora,
aqui alguns não vão aceitar. O fato de não aceitar, a Bíblia não está deixando claro, a gente não consegue enxergar pelo texto bíblico, essa inferência pelo texto bíblico aqui não nos dá base para ver que, como disse no versículo 15, que aqueles que não querem a imagem da besta vão morrer e a besta vai matar, não nos dá margem para achar que esses estarão se convertendo ou é uma nova oportunidade para aceitar a Jesus Cristo. Por esse texto aqui, não dá essa base, e pelo menos nessa época aqui, na época realmente da marcação da besta, na marcação do humanismo, que vai ser uma coisa humana, rápida, a gente viu como até a produção de uma vacina se deu em uma escala mundial em muito pouco tempo. Então, em menos de um ano, toda a população mundial vai estar sendo marcada e só vai fazer negócio quem tiver essa marca. Então, isso aqui vai ser muito rápido, até com as tecnologias, com o avanço que a gente tem em produção em massa, isso aqui vai ser muito rápido. Não pense que isso aqui vai ser demorado. Vai ser muito rápido. Algumas pessoas não vão querer e vão morrer, mas pelo texto bíblico não vão morrer salvas. Elas não vão morrer porque estão se arrependendo. A Bíblia não está dizendo que elas estão se arrependendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, querido, porque essa exigência mundial dessa marcação da besta, ela não vai simplesmente começar porque já conhece a história do sapo na bacia na panela quente. Se você esquenta a água primeiro e joga o sapo dentro da água fervida, ele rapidamente vai pular, ele vai se queimar um pouco, ele vai se machucar, mas ele vai sair vivo porque ele vai estranhar a mudança brusca de temperatura. Mas se você bota o sapo na água fria, deixa ele se acomodar ali, e você vai esquentando aquela água de pouquinho em pouquinho, ele não percebe a mudança de temperatura, ele acaba morrendo ali e depois sendo cozido. Então é assim que Satanás vai fazendo com a humanidade. Ele não vai impor uma coisa de uma hora para outra assim de supetão, porque vai espantar. Tentou-se fazer muita coisa relacionada à marca da besta com a pandemia que a gente passou recentemente, mas aquele que o detém ainda está na terra. Por isso ele não teve muito êxito nos seus intentos. Por quê? Ainda existe o Espírito Santo, ainda existe a igreja. Um dia, querido, se a igreja te incomoda, se a palavra de Deus te incomoda, pode ficar tranquilo, querido, que esse tempo vai surgir em que a igreja não estará mais aqui, o Espírito Santo não estará mais aqui, e toda a estratégia de Satanás não terá mais detenção, e aí ele vai conseguir executar os seus planos livremente. Agora, eu não estarei aqui, e eu espero, do fundo do meu coração, que você também não esteja aqui comigo, esteja lá na glória, já quando esse dia aqui chegar. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, rica e abundantemente.